Voltei, pessoal. Depois de uma batalha épica, hercúlea, com o comando aqui do iPhone, da gravação, eu consegui fechar o vídeo anterior e abrir esse outro. Então vamos lá. Então aqui, ó, eu coloquei as 3 questões do formulário da aula 4, né, para a gente dar uma olhada novamente e fazer uma revisão em cima delas. Beleza? Aqui começa com um texto que tem a ver que pega um exemplo aí da sociologia do Durkheim. Fala assim, ó: o modo de vestir determina a identidade de grupos sociais, simboliza o poder e comunica o status dos indivíduos. Seu caráter institucional assume grande importância à medida que inclui ou exclui indivíduos de categorias ou estratos sociais. Ele exemplifica bem aquilo que Durkheim afirmava ser o objeto de estudo dos sociólogos, uma representação coletiva que, além de ser válida para todos os indivíduos que fazem parte de um determinado grupo, expressa a exterioridade e a coercitividade. Assinale nas opções a seguir aquela que apresenta o objeto de estudo da sociologia segundo Durkheim. A. Fatos sociais. B. Expressões culturais. C. Ações sociais. D. Estruturas políticas. E E. As relações sociais. A resposta é a letra A. Fatos sociais. Ou seja, pessoal, aqueles fatos que são ao mesmo tempo exteriores a nós, indivíduos, eles já existem na sociedade. Quando a gente nasce, eles já estão prontos, envolvendo cultura, costumes, tradições e tal. Então nós somos inseridos numa sociedade onde eles já existem esses fenômenos, esses fatos sociais. Eles são coercitivos, porque se nós não seguirmos as regras ditadas, as regras formais ou informais, nós sofremos algum tipo de punição, exclusão, né, marginalização, prisão, dependendo aí, né, do que a gente estiver desafiando. E são, ao mesmo tempo, genéricos, porque atingem todo mundo. Então eles são exteriores, já existem, fazem parte, né, estão fora de nós, fazem parte do conjunto da sociedade, nós somos inseridos nesses fatos. São coercitivos, são impostos a nós e nós recebemos uma punição se não seguirmos, né, essa cultura, esses hábitos, essas tradições, essas leis, e são genéricos porque... E são genéricos... Opa, meu iPad está falando aqui porque eu, estou falando aqui no iPhone e o iPad está conversando comigo ao mesmo tempo. E eles são... genéricos que atingem todos nós. E para o Durkheim, isso aí, ó, é a base da sociologia. O sociólogo ele tem que se concentrar nos fatos sociais, ok? Que moldam nós, que moldam os indivíduos. Muito bem. Outra questão que eu coloquei foi o seguinte: a solidariedade orgânica para Durkheim estaria pautada pela individualização do sujeito social. Em outras palavras, a fortificação das personalidades em detrimento da integridade da consciência coletiva. Quais foram os principais responsáveis por esse processo? Lembra que a gente viu que, na visão do Durkheim, ao longo das formações sociais, ao longo da própria história, né, mas da organização das sociedades, ele identificou 2 tipos básicos de solidariedade. Solidariedade social. A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A mecânica, apesar do nome mecânico, a gente não associa a máquina, né, a revolução industrial, a modernidade. Na verdade, a solidariedade mecânica é mais típica da sociedade pré-moderna. Aliás, mais típica ainda da sociedade simples, né? Na medida em que a sociedade vai ficando complexa, a mecânica vai se dissolvendo. Essa solidariedade mecânica, ela é baseada numa estrutura em que a proximidade dos indivíduos é muito mais marcada pela religião, costumes de família, de tradições, sobretudo a religião. Ao passo que a solidariedade orgânica é aquela mais típica das sociedades mais complexas, mais precisamente da sociedade moderna, que nasce, né, com a Revolução Industrial.
Então essa sociedade, essa solidariedade mecânica, ela tende a desaparecer na medida em que a sociedade faz o quê? Se moderniza, se industrializa. E aí os laços passam a ser laços cada vez mais dependentes da economia. Uma interdependência econômica. Um trabalhador numa fábrica, onde a produção que ele realiza é só uma parte do produto, ele está associado aos outros operários na fábrica, ao seu patrão, à administração daquela empresa. Por outro lado, o trabalho dele depende de matéria-prima, depende de outras peças fabricadas em outras partes, depende de uma rede de interdependência, de relações econômicas, como se fosse um organismo vivo, a própria sociedade, que já não tem mais aquela ligação de teor mais religioso, de base mais cultural, não econômica, que marcou a solidariedade mecânica. Então esses laços tradicionais, sociais, da solidariedade mecânica, eles tendem a desaparecer na medida em que a sociedade se industrializa e as novas relações são cada vez mais dependentes da economia e o indivíduo vai ficando cada vez mais dependente de outros indivíduos do ponto de vista econômico. Então uma coisa mais típica na época dele, né, o Durkheim morreu em 1917, ele não conheceu nenhum regime socialista. Estourou a Revolução Russa quando ele morreu, né? Mas ele não conheceu nenhum regime socialista. Então o que ele estava examinando era uma sociedade moderna, industrial, capitalista, né, onde ocorre uma individualidade, mas associada a muita dependência econômica. Então, quais foram os principais responsáveis por esse processo de declínio de solidariedade mecânica, ou de avanço da solidariedade orgânica e da individualização do sujeito social, como aparecem no texto? A nova lógica econômica industrial, a explosão demográfica, né, o crescimento da população que ocorre na sociedade moderna, e a crescente especialização do trabalho. Um indivíduo cada vez mais especializado, né, numa atividade. A resposta é a letra A. Vamos ver as outras. A secularização do mundo, o abandono da religião e a racionalização do trabalho. Não, a religião ela não é abandonada, ela sofre um declínio. Ok? C. E a secularização é um fenômeno realmente que o Durkheim vai estudar também, né, que está associado à modernidade, mas ele vai estar destacando mais essa questão da parte da estrutura econômica, né, da individualização no sentido econômico. C. As novas políticas neoliberais, não tem nada a ver, pessoal, o neoliberalismo vai ser um fenômeno da segunda metade do século XX, não é da época do Durkheim. A Revolução Francesa também não, e o fortalecimento das religiões protestantes também não, ao contrário, né? Ele está falando mais do declínio daquela solidariedade mecânica que tinha uma base muito religiosa. D. A explosão demográfica, a crescente especialização do trabalho e o estabelecimento do Estado laico na Europa. Embora os três elementos sejam marcantes, né, na formação da sociedade moderna, não é isso que destacou Durkheim na formação dos laços de solidariedade orgânica. Vai destacar a questão da formação de uma economia industrial, do desenvolvimento industrial. Então, de fato, é a letra A. Okay? Em sua famosa obra O Suicídio, Durkheim escreveu: há razão para crer que esse agravamento da taxa de suicídio deve-se não à natureza intrínseca do progresso, mas às condições particulares em que ele se realiza em nossos dias, e nada nos assegura que essas condições sejam normais. Com efeito, não nos devemos deixar cegar pelo brilho do desenvolvimento das ciências, das artes e da indústria ao qual assistimos. Indubitavelmente, ele se realiza no meio de uma efervescência doentia, cujos efeitos dolorosos todos sentimos. É muito possível, portanto, e até mesmo verossímil, que o aumento do número de suicídios se origine num estado patológico que acompanha atualmente a marcha da civilização, embora não constitua uma condição necessária. Olhem só. O progresso, no sentido tecnológico e econômico, ele ocorre, ele em si, o progresso em si, não é responsável por esse aumento do suicídio. Acontece que ele ocorre em uma situação em que os laços tradicionais, a família tradicional, as regras tradicionais de uma sociedade pré-moderna, pré-industrial,
aqueles costumes, hábitos e tal, eles começam a desaparecer ou são contestados por uma nova realidade, com novos costumes, né, novos hábitos típicos de uma sociedade moderna, né, e industrial. Então, associado ao progresso, mas não necessariamente o progresso tecnológico, mas associado ao progresso, a gente vai ter uma situação em que os valores tradicionais, as regras tradicionais, o conceito tradicional do que é certo e errado, as referências que o homem possuía naquela sociedade tradicional, elas são gradualmente diluídas. E uma nova estrutura cultural, de novos hábitos, né, novos valores, vai sendo construída. Só que o processo de construção, até deixar bem claro a nova sociedade, muitas pessoas têm dificuldade de se adaptar. Então gera aquela sensação de ausência de regras claras, porque as regras do passado, os costumes da sociedade tradicional vão desaparecendo, se é que já não desapareceram, e ao mesmo tempo as novas regras, a nova estrutura ainda está sendo construída. E para aqueles que vivem nesse processo de transição, nasceram na estrutura tradicional e têm dificuldade de se adaptar à nova estrutura, a sensação de que essas regras simplesmente desapareceram. Não é o Estado, não é o governo, não são as leis. São as referências, sobretudo culturais. De acordo com o autor, o crescimento da taxa de suicídio em sua época estaria associado ao desaparecimento dos laços de solidariedade social na modernidade, b. a substituição dos tradicionais laços de solidariedade orgânica pelos novos laços de solidariedade mecânica, c. ao fenômeno da anomia no processo de modernização, d. a secularização que fez com que a religião deixasse de influenciar a vida das pessoas na sociedade moderna, e a luta de classes resultante do desenvolvimento do capitalismo industrial. Saiu no Donô, do capitalismo industrial. Acho até que no formulário original também saiu esse erro, Donô. Bom, vamos lá. Letra A. Ao desaparecimento dos laços de solidariedade social. Errado. A solidariedade social ela não desaparece. A solidariedade mecânica é que vai dando espaço para a solidariedade orgânica. Mas os laços de solidariedade social continuam existindo, só que agora são de um outro tipo. B. A substituição dos tradicionais laços de solidariedade orgânica pelos novos de solidariedade mecânica. É o contrário. Né? É o inverso. C. Ao fenômeno da anomia no processo de modernização. A anomia é a sensação de ausência de regras claras. Né? É exatamente essa a resposta. Olha lá. D. A secularização que fez com que a religião deixasse de influenciar a vida das pessoas na sociedade moderna. Está errado, pessoal. A religião continua influenciando. Não como no passado, mas continua, né, influenciando. E a luta de classes resultante do desenvolvimento, né, do capitalismo industrial. Não, essa é a visão do Marx, né, não é a visão do Durkheim. Então a resposta, de fato, é a letra C. Ok? Bom, já temos o quê? 3 minutos? Eu vou parar e continuo na próxima aula. Vamos ver se eu consigo dominar aqui o iPhone para dar uma parada nessa gravação. Já volto.